Irmãos, quando eu ainda estava naquela fase de assistir desenho animado, faz muito pouco tempo isso não. Eu sou da época que a gente assistia aqueles desenhos da Disney e às vezes eles retratavam as realidades eternas do ser humano. Às vezes eles colocavam lá no meio do desenho um retrato do céu e como é que era o céu. Às vezes retratavam o inferno, como é que era. E eu cresci, irmãos, até ter um certo conhecimento teológico. Eu cresci com a imagem do céu muito sem graça, porque o modo como o céu é mostrado nesses contextos é aquele céu onde está todo mundo tocando harpa. Não sei quando é que a gente aprendeu a tocar harpa, e a gente mora em cima de nuvem, e a gente fica ali tocando harpa em cima da nuvem. E aí aquilo para mim soava muito ruim. Que céu sem graça. Mas ao mesmo tempo, quando a gente vai crescendo e essa cultura vai saindo da gente, permanece a pergunta: como é que é o céu? Você já se perguntou isso na sua vida um dia? Como é que é o céu? Eu acho que você já se perguntou isso pelo menos uma vez na vida. Como é que deve ser o céu? Volta e meia a gente recebe essas perguntas assim: lá no céu vai ter isso, vai ter aquilo. Vai ter churrasco? Vai, em nome de Jesus. Vai ter Coca-Cola? Em nome de Jesus. Mas não vai fazer mal. Mas irmãos, essa pergunta, ela faz parte do coração humano, saber como é que é a eternidade. A palavra do Senhor nos diz que o Senhor colocou a eternidade no coração do homem, e por isso o homem faz perguntas a respeito da eternidade, a respeito de como será. E baseado nessa pergunta, o texto dessa noite proporciona para nós um vislumbre muito profundo a respeito de como será, pelo menos em parte, o céu. E não apenas o céu, mas também a Nova Jerusalém, porque nós estamos falando de duas realidades diferentes. Primeiro, o céu não é a última morada dos crentes. Você não vai morar no céu pela eternidade. Você vai morar na Nova Jerusalém pela eternidade. O céu é o estado intermediário. Enquanto nós, aqueles que morrem e estão no Senhor, aguardam a ressurreição dos seus corpos, eles estarão no céu. Após a ressurreição dos corpos e a união entre o corpo e a alma, mais uma vez, nós estaremos morando na Nova Jerusalém, que nós acreditamos que será aqui, nesse planeta. Mas isso é uma outra pregação que a gente não vai entrar agora. Mas pensando nisso, irmãos, abra sua Bíblia então para a gente começar a responder como será o céu, no texto de Apocalipse capítulo 4. E nós estamos dando sequência às exposições que nós estamos fazendo nesse livro. E essa, por incrível que pareça, irmãos, nós já chegamos à 10ª exposição, em 4 capítulos. Já são 10 exposições. Tamanha é a riqueza, tamanhos são os detalhes que esse texto e que esse livro traz para nós. Apocalipse capítulo 4. E eu gostaria de pedir para você uma coisa diferente. Você que tem caneta, ou não sei como é que você pode fazer isso, você que trouxe caneta para anotar, todas as vezes que a palavra trono aparecer nesse texto, você que tem a Bíblia física, ou não sei se dá para marcar aí no seu aplicativo, todas as vezes que a palavra trono aparecer, eu peço a você que marque essa palavra aí, sublinha, circule, não sei, mas coloque em destaque a palavra trono. Vamos ler então o texto de Apocalipse capítulo 4. Depois dessas coisas olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém assentado. E esse que se acha assentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono
a um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem o rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos, ao redor e por dentro. Não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus e Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando estes seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criastes, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criados. Na minha contagem, na minha versão revista e atualizada, foram 13 vezes que a palavra trono apareceu. Eu propus isso para os irmãos, para que os irmãos entendam qual é a ênfase do texto. Quando você está estudando a sua Bíblia na sua casa e você se deparar com um texto onde palavras elas se repetem muitas vezes, você precisa entender que o autor está querendo dar ênfase em alguma coisa. E quando nós olhamos para esse texto e percebemos que a palavra trono é talvez a palavra mais enfática do texto, João está querendo nos dizer que de alguma maneira nós precisamos nos atentar para uma realidade superior a respeito de quem governa as coisas. Então, o que João está falando para aquelas igrejas que receberam esse texto inicialmente e para a igreja do Senhor Jesus, é que eles precisavam entender quem de fato está governando o universo. Independente de quem é o presidente, independente de quem está governando hoje, independente de qualquer coisa, de cenário político, cenário internacional, quem está governando sempre foi o Senhor Jesus e sempre será o Senhor Jesus. E quando a gente tem essa noção e essa certeza, clareza de quem está no trono, muitos medos do nosso coração se vão. Só de você saber que o Senhor Jesus, independente de qualquer acontecimento na terra, no céu, entra governo, sai governo, independente de absolutamente qualquer coisa, Jesus sempre esteve e estará no trono. Isso precisa confortar o nosso coração. O texto já começa nos confortando, irmãos. Quem governa é Jesus Cristo. Mas Apocalipse, irmãos, seguindo as nossas disposições, ele pode ser dividido em pelo menos 7 sessões distintas. E quando a gente observa a construção de João, que João fez de todo esse texto de Apocalipse, às vezes João não está interessado em colocar as coisas no sentido cronológico. Então nós não podemos e não precisamos ficar preocupados em colocar fatos e eventos em ordem cronológica, porque às vezes os eventos no livro de Apocalipse, nessas 7 sessões, acontecem paralelamente. Então, quando nós falamos dessas sessões, nós finalizamos a primeira sessão, que vai do capítulo 1 ao capítulo 3, que são os envios das cartas que Jesus faz para as igrejas. E nós iniciamos hoje a segunda sessão, que vai
do capítulo 4 ao capítulo 7, e mostra Cristo governando do trono e os 7 selos sendo abertos. Os 7 selos, irmãos, que estarão sendo expostos no próximo capítulo, nos próximos capítulos, eles compõem uma estrutura que nos mostram como é que vai ser o futuro do planeta. Às vezes a gente fica naquela argumentação de que o cenário político precisaria ser outro para que a gente tivesse um futuro melhor, ou graças a Deus porque retornamos ao antigo governante, porque agora sim seremos melhores. Irmãos, nós estamos caminhando para uma fase da história em que, independente de quem estará no governo, a ira de Deus, o juízo de Deus será derramado, estando quem esteja no governo, estando quem esteja no controle da situação econômica e política do Brasil e do mundo. Então, quando nós estivermos entrando nessa fase de exposição dos selos, os irmãos vão perceber que não vai adiantar termos um governo santo, um governo ímpio. Independente de quem estiver no poder, Deus vai derramar a sua ira, o seu juízo sobre a vida do planeta. O planeta vai sofrer com isso, mas de acordo com a sua aliança, o Senhor vai nos preservar, o Senhor vai preservar os seus santos, vai preservar o seu compromisso conosco. Mas vale ressaltar, irmãos, que essa visão que João teve no capítulo 4 é praticamente a mesma que Daniel teve no capítulo 7, onde mostra tudo isso que nós vemos aqui. Essas figuras enigmáticas, nós já fizemos a exposição de todo o livro, só relembrando que nós já fizemos toda a exposição do livro de Daniel, e o que nós temos aqui é o Senhor de novo mostrando para o seu povo que Ele tem o controle da história, independente do momento em que eles vivem. Nos lembremos que Daniel viveu no cativeiro babilônico, e sempre que o seu povo precisa ter um vislumbre, sempre que o seu povo, a igreja do Senhor, precisa ter uma esperança renovada, o Senhor mostra o final da história para ele. Você quer ter segurança do que vai acontecer? É só você conhecer o final da história. Deus sempre está dando spoilers do final da história, do que Ele está fazendo e do que Ele vai fazer no final da história. Então isso é para que a gente não viva desesperado por qualquer motivo que aconteça, seja pela política, pela economia. Absolutamente nada nos tira das mãos do Senhor Jesus e do seu cuidado. E esse é um texto que Daniel viu, é uma cena que Daniel viu séculos e séculos antes de João, e o Senhor está repetindo a mesma história para João, e o Senhor está repetindo a mesma história para nós, martelando no nosso coração. Vocês precisam entender isso, igreja, vocês precisam entender que o futuro de vocês não está na mão de qualquer ser humano, mas está nas mãos do Senhor Jesus. É Ele quem está no trono. Então, queridos, o propósito desses capítulos 4, 5 e o 6 é que os cristãos que estão sofrendo sejam assegurados por Deus e Jesus são soberanos, e que os acontecimentos que eles estão enfrentando fazem parte de um plano soberano que vai terminar na redenção deles e na punição dos seus inimigos. A história de Deus é sempre essa, irmãos: redenção do seu povo e punição dos inimigos do seu povo. É sempre assim que o Senhor nos mostra a história. Pois bem, irmãos, no versículo 1, e antes de nós de fato expormos o texto, o critério que nós utilizamos para expor o Apocalipse é tentar explicar com os mínimos detalhes aquilo que está no texto, para que você não fique com dúvida, para que você de fato perceba o que Deus quer da sua igreja. Então, o critério nosso às vezes vai ser um pouquinho mais de tempo, mas para explicar com mais detalhes o que o texto está querendo trazer para você nesta noite. Versículo 1 mostra que João recebe uma outra convocação para testemunhar o que vai acontecer. João já tinha recebido uma convocação quando ele estava preso, então ele tem um êxtase. Jesus então convoca um anjo para que esse anjo vá até João
e dê esse vislumbre para que ele escreva tudo isso para nós. João então recebe uma segunda convocação, e o ambiente em que se passa essa visão é a da sala do trono, uma espécie de templo celestial. Quando nós observamos a intenção de Deus no Antigo Testamento em colocar um local físico de adoração para o seu povo de Israel e adorá-lo, a gente precisa entender que o Senhor quer proporcionar um vislumbre do céu para esse povo, porque a presença de Deus lá no Antigo Testamento, a presença mais visível, a presença mais simbólica de Deus, era feita através da Arca da Aliança, e essa Arca da Aliança ficava dentro do templo, e esse templo então, pelos seus materiais de construção, simbolizavam aquilo que existe no céu. Então olhar para o templo no Antigo Testamento é olhar para o céu e aquilo que Deus quer ensinar a respeito do céu para o seu povo. E isso nos mostra como é que a gente entende que João está de fato numa sala, e essa sala compreende um local, um perímetro que é semelhante ao templo do Antigo Testamento. Primeiro, porque João tem uma porta aberta, há uma convocação, assim como no Antigo Testamento o povo era convocado à presença de Deus. João então é convocado à presença de Deus, e ele então vê uma porta aberta, e o Senhor diz: sobe para cá. Quando Deus diz sobe para cá, é para que João então seja levado a esse lugar celestial, para que ele veja então o que vai acontecer dali por diante. Outra figura que nos mostra que ali era um local que simbolizava o templo, é que ali existem as 7 tochas, que são os 7 Espíritos de Deus, e que simbolizam o candeeiro. Eu já expliquei que o candeeiro aqui no Antigo Testamento era aquela luminária que tinha lá dentro do templo, com as 7 hastes, e essas hastes tinham fogo em cima delas para iluminar o ambiente. Esse candeeiro simbolizava o Espírito Santo. Tem também seres celestiais cantando ao Senhor. Então ali o que está acontecendo é um culto, é o templo, é o Espírito Santo presente, são seres celestiais cantando, são anciãos se prostrando diante de Deus. E o mais importante, para a gente entender que o que está acontecendo ali no céu é um culto, a Trindade Santa sendo adorada. Então, queridos, se você quer saber o que está acontecendo no céu, ou o que acontece no céu, como é o céu é um culto constante. Por isso que a gente enfatiza tanto a importância do culto na vida da igreja, de se fazer presente, porque há uma razão. Não é porque nós aqui que estamos pregando queremos ficar martelando isso na cabeça gratuitamente da igreja, não, é porque existe uma teologia em cima disso. O que Deus quer da sua igreja é que aquilo que acontece no céu, como culto acontecendo no céu, aconteça também na igreja. E é por isso que a gente enfatiza isso. Irmãos, preste atenção no culto, é uma bênção para nós. Preste atenção naquilo que a gente faz, evite ficar saindo toda hora, porque você perde o culto dessa maneira. E quando nós observamos isso, que nesse ambiente em que João está, existem personagens importantíssimos que nós vamos ver quem são, e esses personagens importantíssimos estão prestando culto ao Senhor constantemente. Esse é o primeiro versículo, e João vê que no céu existe esse culto constante, e não há como nós imaginarmos o céu, irmãos, não há como nós imaginarmos o céu, a Nova Jerusalém, sem isso, sem cultuarmos a Deus, sem vivermos nessa adoração constante. Então, João diz que ele ouve uma voz, aquela mesma voz, a primeira voz que ele ouviu como de trombeta, uma referência ao Senhor Jesus, como lá no capítulo 1, verso 10. A mesma voz que convoca João no capítulo 1, verso 10, é a mesma que está convocando João aqui nesse momento, e ele mostrará o que deve acontecer. É importante isso, a gente entender isso. João está dizendo, já relatando o que ele está ouvindo e vendo. E quando ele relata que Jesus fala com ele e diz que ele vai mostrar as coisas que devem acontecer,
é porque não há probabilidade de erro, não tem margem de erro, não tem se possivelmente vai acontecer, mas as coisas que devem acontecer. Então, queridos, nós estamos caminhando para nos encontrarmos com esse evento no céu. Nós estamos caminhando para isso, porque isso vai acontecer. Nos versículos 2 até o versículo 11, irmãos, João nos traz uma descrição da sala do trono, dos seus personagens e do que eles estão fazendo ali. Então, João quer nos mostrar a sala, o que está acontecendo na sala e quem são os personagens que estão aqui nesse momento realizando esse culto a Deus. Nos versículos 2 e 3 há a descrição primeiramente de quem ocupa o trono. João, ele não está interessado em primeira instância em descrever quem está adorando ao Senhor Jesus e consequentemente a Trindade. Primeiro, João quer descrever quem recebe a adoração, e isso mais uma vez contribui para que a gente construa uma teologia a respeito do culto. Culto em primeira instância, irmãos, não diz respeito a nós. É claro que nós somos beneficiados, é claro que nós viemos ou vimos para a igreja para sermos alimentados, para sermos nutridos, para que a gente saia daqui esperançosos. É claro que isso é um objetivo, mas em primeira instância isso só ocorre quando Deus, quando a Trindade é o centro da adoração. Se Deus, se Jesus, se o Espírito Santo, se a Trindade não é o centro da adoração, se eles não são o centro da comunhão, a gente entra e sai com um sentimento de vazio. Se o culto é o ser humano no centro, se o culto é feito para você, para que você se sinta bem, irmão, você vai sair vazio. Você pode até chorar, você pode até se emocionar porque aquilo que vai ser dito, mas não passa de choro. É por isso que eu tenho algumas dificuldades com algumas músicas que existem por aí. Tem dificuldade com Tem Sabor de Mel, Sua Vitória Hoje Tem Sabor de Mel. Quem te viu passar na prova vai ver, vai se ver. Uma espécie de vingança gospel, né? Mas, irmãos, quando nós percebemos que o Senhor Jesus é o centro da adoração, isso muda tudo. Isso muda tudo. Então, no versículo 2 e 3, o trono é algo muito simbólico para aqueles crentes. Como nós já falamos, 13 vezes essa palavra trono aparece aqui, e isso, na mente daquelas pessoas que receberam essas cartas, é muito significativo, porque o imperador, queridos, era quem detinha o trono de Roma, e deter o trono de Roma era praticamente governar o mundo antigo daquela época. E aquele imperador arrogava para si o título de divindade, e aquela igreja olhava para aquele imperador arrogando para si o título de divindade, sentado no trono, e aquela igreja não concordava com isso, e por isso ela era perseguida. Isso era significativo também porque na cidade de Pérgamo, irmãos, como nós já dissemos nas exposições anteriores, Jesus afirma que ali naquela cidade de Pérgamo existe o trono de Satanás. Ou seja, o trono do imperador, o trono do governante terrestre, o trono do governante das hostes do mal estão na terra. Eles estão usurpando, tentando usurpar o governo do Messias. E quando aquela igreja recebe esse texto com essa palavra trono, Jesus no trono, Deus no trono, a Trindade no trono, esses crentes tiveram conforto. Então por isso que é importante a gente entender o que a Bíblia diz a respeito do nosso presente e do nosso futuro. Porque aquela igreja, quando olhava para o cenário político, irmãos, e via César no trono dizendo que era um Deus, e Jesus dizendo que em tal cidade tinha o trono de Satanás, talvez aquelas igrejas pensassem: e agora? Como é que nós vamos continuar caminhando? Como é que nós vamos continuar
professando a nossa fé, e Jesus vem dizendo que Ele está no trono. Então é muito significativo isso. Mas a descrição de quem ocupa o trono é muito interessante, porque Ele está assentado. E esse é um detalhe gramatical interessantíssimo. Quando o texto nos diz que Ele está assentado, irmãos, quer dizer, em termos mais práticos, a gramática dessa expressão, as características desse verbo na língua grega original que foi descrito esse texto, mostram pelo menos duas verdades importantes para nós. Duas verdades importantes. Primeiro, que ninguém fez Ele se assentar no trono. Nenhuma autoridade superior a Ele disse: vem, senta aqui no trono, o trono é seu. Ninguém faz isso. Lembrando que alguém só se assenta no trono quando alguém superior a Ele lhe dá lugar. E olhando para a expressão, como eu disse, a gramática aqui no verbo original mostra que ninguém assentou Ele lá. Ele se assentou e permanece. Outra característica interessante a respeito de estar assentado no trono é que Ele está assentado pela eternidade. Não é um mandato que se finda. Não é de 4 em 4 anos o trono de Cristo se renova e outro se assenta. Não! Ele se assenta pelo seu próprio poder. Ele tem autoridade e Ele não tem ninguém sobre Ele para que diga: senta aqui. Deus não tem ninguém acima de si para que dê o trono a Ele. E Ele não tem mandato que finde. Isso é confortador, irmãos. Saber que nós estamos adorando aquele que jamais vai deixar o trono. E não deixando o trono, Ele não desampara a sua igreja, jamais. Temos expandido então essa descrição divina, porque o texto vai nos mostrar, queridos, que aquele que se assenta no trono é semelhante à pedra de jaspe e sardônio, pedras preciosas que simbolizavam a glória de Deus reluzente, translúcida, ou seja, transparente, sem manchas. Ele se assemelha a essas pedras por conta do seu caráter. Então é como se nós olhássemos para aquele que se assenta no trono e enxergássemos o seu caráter, e aquilo que mais se aproxima com o seu caráter, e que João tenta encontrar algo que seja descritivo e que a gente entenda, são pedras preciosas. Eu fico imaginando a dificuldade de João para descrever aquele que está sentado no trono. João tem que recorrer àquilo que ele conhece, que é mais valioso para ele. E ele deve ter pensado: como é que eu vou descrever essa cena para que os meus irmãos, aqueles que eu vou enviar essas cartas, entendam aquilo que eu estou vendo? Então João decide comparar aquele que está sentado no trono com pedras preciosas, que primeiro são reluzentes, são translúcidas, sem manchas nenhuma. Esse diz respeito ao caráter de Deus. É assim que João vê o Senhor assentado no trono. Há também, irmãos, a descrição do ambiente em torno do trono. Só lembrando que nós estamos aqui descrevendo a sala do trono, quem se assenta no trono e as personagens que ali estão presentes. Mas a descrição ao redor ou em torno do trono vão mais adiante, porque nos diz: ao redor do trono há um arco-íris semelhante à esmeralda. E percebam, irmãos, que parece um quadro. Essa sala do trono parece algo meio caótico, porque tem tantas imagens, tem tanta coisa acontecendo nessa sala do trono, no céu, que às vezes a gente tem dificuldade de focar em detalhes. Mas quando o texto nos diz que ao redor do trono há um arco-íris semelhante à esmeralda, isso significa que do trono de Deus sairão juízos. Apocalipse é para nos mostrar que Deus vai derramar juízo sobre a terra. Isso tem que ficar muito claro para nós. A sua igreja vai passar pela grande tribulação, mas quando nós observamos que do trono de Deus
há um arco-íris. Isso nos lembra que ao mesmo tempo em que Deus envia juízo, a sua aliança é preservada. Deus não se esqueceu da sua aliança. E você vai se lembrar onde é que Deus estabelece o arco-íris como um sinal da aliança. Você se lembra disso? Quando é que Deus diz: colocarei no céu o meu arco, toda vez que eu olhar para ele, eu vou me lembrar da minha aliança. Você se lembra disso? Quando é que foi? Quando é que foi? No dilúvio. Quando Deus estava destruindo a antiga criação, Deus diz: eu não irei fazer isso mais uma vez. O arco-íris é o sinal da minha aliança. Isso serve para nós hoje, irmãos. Todas as vezes que num dia de chuva, quando você olhar para o céu e você vê o arco-íris, é Deus dizendo para você: eu tenho uma aliança com você e com a criação. Você percebe que Deus, Ele fala conosco. Você percebe que a criação, ela fala conosco, revelando o Deus que nós servimos. E Deus, Ele é tão perspicaz, Ele é tão maravilhoso, que Ele não nos deixa sem testemunho em nenhum momento. Porque até num dia de chuva, quando o céu está abrindo e o sol bate naquela chuva que está caindo ao longe, a gente vê o arco-íris, a gente precisa se lembrar: Deus tem um compromisso comigo. Deus tem um compromisso com a sua criação, e Ele não vai quebrar essa aliança nunca. Então, quando nós percebemos que do trono de Deus sai esse arco-íris, é que apesar de juízo, Deus nunca vai se esquecer da sua aliança. E o versículo 4, irmãos, continua a descrição do ambiente em torno do trono. E eu vou ler mais uma vez esse versículo que diz: ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Aqui nós entendemos que o trono de Deus está no centro dessa sala, e os 24 tronos estão rodeando o trono de Deus. Há muito debate, irmãos, em torno da identidade desses anciãos. E a palavra ancião, de novo, no original, em que foi escrito o Novo Testamento, que é a língua grega, o termo ancião é presbíteros. São aqueles que estão governando, representando o povo de Deus. Mas há muito debate em torno dessa identidade: se são seres humanos, se são figuras humanas, se são celestiais. Enfim, não há consenso entre os teólogos que se debruçam sobre esse texto. Mas nós precisamos tomar uma decisão para que a igreja seja também instruída. E eu não desprezo as outras vertentes que também encontram uma certa lógica, uma certa coerência. Mas eu tenho a minha posição, que é a que vou passar para os irmãos. Esses 24 anciãos, irmãos, representam, no meu entendimento, e acompanhando outros teólogos também, no meu entendimento, representam os 12 patriarcas do Antigo Testamento, juntamente com os 12 apóstolos do Novo Testamento. Ou seja, o que eles estão fazendo ali? Por que patriarca do Antigo Testamento, apóstolos do Novo Testamento, estão ali em torno do trono de Deus? Ou seja, eles estão representando a totalidade da igreja do Antigo Testamento, da igreja do Novo Testamento. Isso cai por terra, irmãos, aquela teologia, aquela doutrina de que Israel é uma coisa, Israel vai ter um tratamento diferente do que a igreja vai ter. Isso é dispensacionalismo. Dispensacionalismo, irmãos, é uma doutrina que diz que Deus, ele tem dois tipos de compromisso no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Esses dois povos são diferentes. E a igreja, Israel não quis o Senhor, então Deus disse: então eu vou largar de mão de vocês. Vou criar um outro povo aqui, que é a igreja. Então, os adeptos dessa corrente teológica dizem que
Israel vai ter um tratamento diferente, vai ter um outro local para a sua eternidade, e a igreja vai ter outro. Mas quando nós olhamos para esse texto, irmãos, entendemos que são um povo só, representados diante de Deus pelos representantes da antiga aliança e pelos representantes da nova aliança. Do Antigo Testamento, os 12 patriarcas, e do Novo Testamento, os apóstolos do Senhor Jesus. Todos nós, no mesmo povo, representados por esses homens. E por que eles estão vestidos de branco e com coroas? Os irmãos já estão acostumados já com essa linguagem de Apocalipse, porque quando o texto coloca que os servos de Deus estão vestidos de branco, isso simboliza que a pureza que nós não conseguimos aqui, o pecado que ainda nos assedia constantemente e que mancha as nossas vestes diante de Deus, quando nós estivermos na presença dele, não haverá nenhuma mancha em nós. Nós estaremos vestidos de branco perante o Senhor pela eternidade. E as coroas são porque nós já teremos vencido tudo. Por isso que Paulo vai nos dizer que ele prossegue, esquecendo das coisas que para trás ficam, ele segue firme para conquistar aquilo que para o qual foi conquistado, ou seja, a coroa, a vitória. Quando nós nos livrarmos desse mundo pecaminoso, isso será a nossa vitória. Isso é o vislumbre do que vai acontecer também conosco, irmãos. Nós vamos nos assentar para governar com Cristo, com as nossas coroas, com as nossas vestiduras brancas, sem mancha nenhuma de pecados. Versículo 5, mostra o que emana desse trono. Nós já descrevemos o entorno do trono, quem está no trono, e agora descreveremos o que sai do trono. Há muita coisa, há muitos elementos acontecendo ali, saindo do trono, porque o texto nos mostra no versículo 5 que do trono saem relâmpagos, vozes e trovões. Há muitas semelhanças, irmãos, desse fato, dessa cena, com o que Moisés presenciou lá no Monte Sinai, antes de receber as tábuas com os 10 mandamentos, Êxodo capítulo 19, demonstrando que a manifestação de Deus não é algo corriqueiro, não é algo natural, mas a manifestação de Deus é algo tremendo, irmãos. A palavra de Deus diz, nesse texto de Êxodo 19, que quando Moisés e o povo via Deus se manifestando no Monte Sinai, a palavra de Deus diz que o monte tremia, e o povo pedia para Moisés: não deixa Deus falar com a gente, vai você falar com Deus, porque se Ele falar conosco nós vamos perecer. Isso mostra, irmãos, que a presença de Deus é algo tremendo. Sai raio, trovão, vozes saem desse trono para mostrar que não é uma presença comum, mas é o próprio Deus que está se manifestando. Ele nos dá esse vislumbre quando a gente passa, e aqui em Goiânia a gente tem muito disso, né? Essas tempestades que vêm assim, que há umas 2 semanas inclusive uma árvore caiu bem na porta da igreja, e os irmãos presenciaram ali o resto dessa árvore cortada. Aqui em Goiânia tem muito dessas tempestades que vêm parece que vai acabar com tudo. Irmãos, se a gente tem medo, se a gente tem um respeito por essas manifestações da natureza, imagine a glória de Deus, imagine o próprio Deus se manifestando. E aí o versículo 5 ainda vai nos dizer que diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são 7 Espíritos de Deus. Essas tochas, irmãos, estão associadas aos 7 Espíritos de Deus, são figuras que explicam as ações de Deus por toda a terra, através do Espírito Santo. Nós já explicamos isso na exposição que nós fizemos do capítulo 1. Quando o texto nos diz a respeito dos 7 Espíritos de Deus, isso quer dizer que é o Espírito Santo, através da completude da sua obra, que ele realiza no mundo.
Isso é uma visão lá de Isaías. Nós já expomos isso e a gente não vai entrar de novo nesse assunto. Mas quando o texto nos mostra que o Espírito Santo está ali, diante do trono de Deus, tem essas tochas de fogo que representam o Espírito Santo de Deus, porque isso é muito relevante, porque mostra que é apenas pelo Espírito Santo de Deus, pela sua ação iluminadora, é possível interpretar aquilo que Deus fala conosco. Tudo aquilo que estava acontecendo naquela sala, irmãos, toda aquela revelação que João estava recebendo, se não fosse o Espírito Santo mostrando para João o que estava acontecendo, João não ia entender nada. E assim conosco também hoje, quando nós abrimos a Escritura, é claro que há uma diferença. João teve uma revelação. Hoje nós não temos revelação, nós temos iluminação. Se na leitura da Bíblia o Senhor não iluminar o teu entendimento, o meu entendimento, para a gente entender isso, a gente não entende nada. Então, sem o Espírito Santo, nós não conseguimos entender o que está acontecendo naquele ambiente, em lugar nenhum da Escritura. E o verso 6 nos mostra que existe um mar de vidro e 4 seres viventes aparecem no texto. O texto vai dizer que há diante do trono um como que mar de vidro semelhante a cristal. Que mar de vidro é esse, irmãos? No livro de Apocalipse, nós precisamos entender isso. No livro de Apocalipse, o mar simboliza a agitação humana, a revolta do ser humano sem Deus contra Deus. Os pecados, as paixões dos seres humanos são representados pelo turbilhão do mar. É por isso que na exposição de Daniel, e também um pouco mais adiante, a gente vai perceber que o anticristo, ele surge do mar. Ou seja, ele vem da humanidade revoltada contra Deus. Essa humanidade que é contra Deus, essa humanidade que não quer Deus, é dessa revolta contra Deus, simbolizado pelo mar, que surge o anticristo. Mas nesse momento, Deus está dizendo que existe um mar como de vidro. E aqui é diferente. Quando o texto nos mostra que existe um mar de vidro, precisamos entender que o mar de vidro ele é translúcido, ele é transparente, ele não tem, assim como o mar revoltoso da humanidade, ele transmite pureza e calmaria. Então, se esse mar está diante de Deus, em suma, é porque diante de Deus não pode ter pecado, diante de Deus não tem revolta. Para estar ali na sala do trono, ninguém pode estar revoltoso contra Deus, ninguém pode estar em pecado, ninguém pode estar impuro. E é por isso que a humanidade redimida, salva, purificada pelo sangue de Jesus, não é mais representada pelo mar revoltoso, mas agora pelo mar de vidro, sem mancha, sem mácula, que não está revoltado contra Deus e está ali diante de Deus. Não há revolta na sala do trono. E no meio do trono e à volta do trono existem 4 seres viventes. Segundo os versos 8 e 9, irmãos, esses seres viventes, eles têm vida. Eles não são partes da mobília ali daquele local. Eles louvam a Deus incessantemente e estão cheios de olhos. Queridos, mais uma vez, há muita discordância a respeito da figura desses seres viventes. Há muita discordância. Mas, de novo, nós precisamos tomar uma decisão para trazer para a igreja, sem abolir as outras interpretações, respeitando as outras interpretações, desde que tenha um mínimo de coerência. Mas a nossa posição é a que esses 4 seres viventes, com asas, com figuras humanas, com figuras de animais, com olhos por todos os lados, esses seres viventes, esses 4 seres viventes, eles representam toda a ordem criada de Deus. Toda a criação de Deus
Tudo que Deus criou lá em Gênesis capítulo 1 a capítulo 2, tudo que Deus criou naquele momento está representado por esses 4 seres viventes. Toda a criação de Deus, porque nós precisamos entender, queridos, que quando Deus ele promete a redenção para o ser humano redimido, para o ser humano que é convertido, quando ele promete isso, ele está também prometendo que ele vai restaurar toda a criação, toda a natureza. Essas revoltas que a natureza tem hoje, queridos, essas catástrofes naturais que ocorrem, tsunami, terremoto, vulcão, enchente, tudo isso é a natureza que está revoltada pelo pecado de Adão. Quando Adão pecou, não só o ser humano recebe o castigo, mas toda a criação recebe o castigo. E a criação que antes era nossa aliada, passa agora a ser uma criação hostil a nós. Essa própria pandemia que assolou o planeta é a criação contra nós. É a criação que Deus amaldiçoou por conta do ser humano que pecou. Mas essa mesma criação, quando estiver redimida, é representada por esses seres viventes que estão diante do trono. E eles estão glorificando a Deus. Isso porque a criação rende glória a Deus. E esses seres viventes estão cheios de olhos. Eles estão cheios de olhos, irmãos, como uma simbologia que mostra que o juízo de Deus está sobre toda a terra, por meio da sua criação. Os irmãos vão perceber melhor isso a partir do capítulo 6 e 7, quando a gente for expor a questão dos selos, a abertura dos selos. Ali a criação é usada por Deus para manifestar juízo contra todo o planeta. E a gente vai ver melhor o que é isso mais adiante. Então, irmãos, nos versículos 8 a 11, finalizando então a explicação do texto, nos mostra o ápice da adoração à Trindade Santa. No primeiro hino, e nós temos aqui 2 hinos sendo entoados, a música no céu. Esses personagens estão cantando no céu. No primeiro hino que eles entoam no versículo 8, Deus é exaltado por seus atributos de domínio e eternidade. A expressão todo-poderoso é uma expressão também interessante. A expressão todo-poderoso, que é de uma palavra também do grego, pantocrator, que diz que ele é distinto de todos os poderosos da terra. Você que gosta de jogar videogame, você que é jovem, gosta de jogar videogame, aquele personagem Kratos vem dessa expressão, Pantocrator. Só um detalhe para quem gosta aqui de perder um pouquinho de tempo jogando videogame, mas é daqui que vem essa expressão, poder. Jesus é aquele todo poderoso. Então, irmãos, versículo 10, a vitória da igreja é atribuída a Deus, pois os anciãos depositam suas coroas diante do trono. Isso aqui é maravilhoso demais, quando nós percebemos que todos aqueles que estão representados pelos patriarcas do Antigo Testamento, pelos apóstolos do Novo Testamento, e o texto nos mostra que eles estão depositando as suas coroas diante de Deus. Eles estão dando uma declaração muito importante, irmãos. É como se eles dissessem: nós só estamos aqui porque o nosso Deus nos salvou. Coroa é símbolo de vitória, e quando eles estão tirando essa coroa e depositando aos pés de Deus, eles estão dizendo: nada do que nós fizemos nos trouxe para cá, a vitória é de Deus. Isso vai coroar, queridos, isso vai exemplificar
com tanta vividez aquilo que Paulo vai dizer em Efésios capítulo 2, versos 8 e 9. Porque quando Paulo diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Esses anciãos estão dizendo: não foi pelo nosso mérito, a coroa é tua. Não é pelo que eu faço que me coloca na sala do trono, queridos, é pelo que Jesus fez. E o versículo 11, o capítulo se encerra com outro hino de louvor. Deus é adorado através da música. Tem música no céu. Deus, e essa música entoada no céu tem como centro da adoração o próprio Deus. E Ele é louvado por ser o Criador e o sustentador de todas as coisas. Queridos, isso mostra que louvor na igreja é coisa séria. Cantar é coisa séria. Não dá para colocar qualquer música aqui para a gente cantar, porque aquilo que nós cantamos é aquilo que nós professamos crer. Então, quando a gente coloca para a equipe de louvor: olha, prestem atenção na letra, não coloque qualquer música para cantar, não é porque a gente é enjoado, pode ser às vezes, mas é porque a gente tem critério bíblico para colocar qualquer tipo de música na igreja. Não basta ter só melodia, não basta ser uma música que te faz fechar os olhos e te levar para o nirvana. Não é isso. Tem que ter teologia boa na música. Então eu quero concluir o texto. O que esse texto nos ensinou, irmãos? Primeiro, esse texto nos ensinou que o governo de Jesus não é transitório e maléfico como os dos seres humanos. Jesus é o nosso grande rei assentado no trono, e Ele governa com justiça pelos séculos dos séculos, e isso não vai ter fim. O governo que começa hoje vai terminar daqui 4 anos, e outro governo vai se instaurar, mas o trono de Jesus permanece firme pela eternidade. Outra coisa que esse texto nos ensinou, irmãos, é que esse Deus assentado no trono, Deus sempre agirá com misericórdia com o seu povo por causa da aliança. Deus não vai deixar, irmãos, você e eu perecermos no caminho, seja perseguição, seja fome. Nós até podemos passar por isso aqui: perseguição, fome. Aquilo que Paulo vai dizer: de tudo tem experiência, já levei chibatada, já fui preso, já sei o que é fome, sei o que é estar farto de comida. Tudo posso, porque Deus me fortalece. O Deus que fortaleceu Paulo para que ele pudesse dizer isso e viver isso, é o Deus que, do seu trono, está dizendo para nós: eu vou honrar minha aliança com você. Você pode até ser infiel, você que é pecador, eu sei que você comete pecados, e você quebra essa aliança, mas apesar da sua infidelidade, o Senhor continua sendo fiel, e as suas misericórdias se renovam a cada manhã, porque Ele é fiel não a nós. Isso é interessante. Deus não é fiel a nós, Ele é fiel à sua palavra, porque Ele não pode mentir. E Ele está dizendo que Ele nunca vai abandonar o seu povo, porque Ele tem um compromisso com o seu povo, independente da situação do mundo. E a última coisa que esse texto nos ensinou, queridos, é que toda a criação rende louvor a Deus, e a igreja só está lá rendendo louvor ao Senhor pela graça. Pela graça. Você e eu não merecemos estar lá, e não merecemos estar lá. Por isso que quando nós estivermos lá, você e eu iremos pegar as nossas coroas e não olhar para ela e dizer: como nós fomos bons, dar aquela polidinha no seu nome: como eu fui bom, olha como nós somos bons,
Olha como eu fui um bom cidadão, olha como eu fui um bom pai, olha como eu fui um bom aluno, olha como a minha justiça foi suficiente para eu estar aqui. Ao invés disso, nós vamos dizer: a Ti, Senhor, é toda a honra, porque eu estou aqui. Por mim mesmo eu não conseguiria chegar aqui, pelas minhas obras eu não conseguiria chegar aqui, mas foi porque Jesus me trouxe aqui, e a minha coroa é Tua. Eu quero então aplicar esse texto. Como é que eu e você, o que eu e você precisamos fazer agora que sabemos disso? Primeira coisa que eu e você podemos fazer diante desse texto, irmãos, quando você sentir medo quanto ao futuro, abra sua Bíblia nesse exato texto, nesse exato capítulo, e veja as marcações que você fez nessa palavra trono. Quando você achar que o futuro está incerto, quando você achar que aquilo que acontecer no Brasil daqui em diante não vai dar certo, você vai sofrer, o país vai sofrer, o mundo vai sofrer, quando você sentir medo em relação a isso, abra a sua Bíblia e veja quantas vezes você marcou a palavra trono, para você entender quem está de fato no trono. Prático. Só você abrir a Bíblia e pedir a Deus: tire isso do meu coração, tira esse medo que eu estou do futuro, tira de mim esse receio, tira de mim essa insegurança quanto ao futuro, porque eu sei que o Senhor está no trono, e nada vai tirar o Senhor Jesus de lá. Quem está governando a sua vida, irmão, e a história, é o Senhor Jesus. Por causa da sua aliança, Ele nunca nos vai abandonar. Faça isso. Segunda coisa prática, ação prática que você pode fazer depois de saber tudo isso, é que agora que as disputas eleitorais passaram, irmãos, volte os seus olhos novamente para o trono de Deus. Não fique achando que quem está lá em Brasília agora vai ter o poder de tirar as bênçãos de Deus de você. Não pense que aquele que saiu tinha o poder de trazer a Nova Jerusalém até nós. Se reconcilie com aqueles que talvez você tenha se desentendido, porque agora você sabe que, independente de quem subiu a rampa ou quem desceu a rampa do Planalto, quem está no trono é o Senhor Jesus. Isso tem que confortar o seu coração de uma maneira muito profunda. Deixe que o Senhor conduza aquilo que a gente não consegue conduzir. O que cabe a nós é pregar o Evangelho, viver a vida comum do Senhor e esperar a sua volta. Em último lugar, de coisa prática, de motivação, de algo que você pode fazer. Nesse ano que se inicia, eu sei que a gente chega muito cansado. Eu sei que talvez a gente já esteja cansado das lutas que nós tivemos no ano passado, e talvez sejam as mesmas que a gente vai enfrentar, e isso automaticamente afeta a nossa motivação para o culto, para a adoração. Mas eu quero incentivar você: renove as suas forças para isso. Renove as suas forças para o culto, irmão. Renove as suas forças para a adoração. Nós temos um vislumbre do que acontece no céu, que é culto. E vai acontecer culto na Nova Jerusalém. E existe um teólogo chamado Craig Keener, que ele vai dizer que a adoração genuína na terra oferece uma antevisão do céu. Então, ou seja, o modo como você adora aqui faz com que você tenha mais do céu ou menos do céu, no sentido de percepção. Eu quero te dizer como é que você pode adorar a Deus em espírito e em verdade, como Ele nos diz, e sendo algo simples, mas ao mesmo tempo revolucionário para você. Quando você vier para a igreja,
você precisa orar falando com o Pai. É simples, é algo talvez muito básico, e talvez você já saiba disso, mas entre saber e fazer, muitas vezes o nosso coração se afasta disso. Mas quando você estiver no culto, irmãos, ore como você tivesse o próprio Deus diante de você, conversando com você. Isso é simples, isso é prático. Eu não estou dizendo aqui que você, como alguns pregadores, como eu já ouvi isso alguma vez, quando você vier para a igreja, deixe os seus problemas lá fora, foque no Senhor Jesus. Não, traga seus problemas para cá. É como se você estivesse numa consulta com um médico. Fala para ele onde está doendo. Não perca a oportunidade quando o liturgista diz para você: agora feche seus olhos e ore ao Senhor. Tente imaginar que o Senhor está sentado do seu lado, ouvindo aquilo que você tem a dizer a Ele. Da mesma forma, quando você estiver cantando, cante como se o Senhor Jesus estivesse sentado aqui na frente e você cantando para Ele. A gente não precisa aqui pular, a gente não precisa aqui desligar a luz, a gente não precisa de nada disso para que você entre num clima de adoração. É só você entender que você está fazendo isso para alguém, e esse alguém é aquele que estava pendurado no madeiro por você, e faz com que você ame Ele com todas as suas forças e cante a Ele com todas as suas forças. O problema é que quando a gente não tem isso em mente, a gente canta de qualquer jeito, não é verdade? Você canta olhando para baixo, você canta olhando para cima, você abre o celular. Mas a partir de hoje eu quero te desafiar: cante para Jesus, cante olhando para Jesus. Ouça os sermões como se você estivesse ouvindo o Espírito Santo. Isso vai fazer toda a diferença na motivação para o culto. Você vai sair daqui restaurado. Quando você falar com Deus, quando você cantar a Jesus, e quando você de fato ouvir a voz do Espírito Santo. Assim, você vai ter a renovação da motivação para o culto. Vamos orar. Oh Deus maravilhoso, muito obrigado, Pai, por Sua palavra, por esse vislumbre que tivemos do céu. Alimenta o nosso coração a partir daqui. Que a gente saiba que o Senhor está no trono e que isso conforte o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém.